A gente vive uma imersão do método na casa da gente. Look at the zero, Mommy. Yes, it's the zero. Baby, do you wanna take a bath? Sim. First, take off her dress first. A Sofia começou com 2 mesinhos. 2 mesinhos, né, bebê? Hello, hello to Sophia. I'm so happy, happy, happy you're here. Are you happy, Sophia? Yeah? Mesmo eu não sabendo nada do inglês, quanto o inglês para ele, o ouvidinho dele já se tornou algo natural para ele, o inglês. So, thank you, my friend. Thank you, my friend. Goodbye. E agora parece que está destravando a fala. Ele começou a entender melhor, então eu sempre dou vários comandos para ele em inglês. What color are you, Buzz? From the Say, I am green. green. Eu evolui muito no inglês também. More ice cream. But you have ice cream in your plate, Yes. in your bowl. What flavor is this ice cream? Is chocolate. Tem me ajudado bastante a melhorar, principalmente meu vocabulário. Muito mais tranquilo, muito mais leve. Você nem... acabei de aprender isso em inglês. Parece até normal, assim. Hello to you. Happy, happy, happy you're here. Eu acho que ele aprendeu em 6 meses, mais do que ele aprenderia em cursinho de inglês, numa escolinha de inglês. Look at the rainbow. It's a beautiful rainbow. Look at one circle, Mommy. It's a big circle or a small circle? Small circle. Vale muito a pena. É uma coisa que ele participa, que ele gosta. A família inteira tá interagindo, tá sendo muito legal. Sophia, what do you wanna watch? I wanna wash my neck. I wanna wash my neck. Está sendo assim muito importante e muito especial essas horas de imersão e de inglês e de brincadeira. My little bird likes to jump. Jump, 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 jump. Eu acredito muito que ela vai aprender a saber falar inglês aí fluente antes dos 5. My friend, do you have toes? Yes, my friend, I have toes on my feet. Brush your teeth. Brush, 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 brush your teeth for me. Show your tongue. Shake your head. Estão abertas as inscrições para o programa Melb Sing de imersão no inglês. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como você faz para se inscrever no programa Melb Sing, para eu poder acompanhar seu progresso de pertinho, para você ter todas as ferramentas que você precisa para criar um ambiente de imersão divertido que vai levar seu filho a falar inglês antes dos 5 anos de idade. Chega de frustração porque você trava na hora de falar inglês com seu filho. Chega de tentar ensinar inglês para ele e ele mostrar resistência. Chega de você se preocupar com a sua falta de tempo, de fluência para ensinar inglês. E chega de você sofrer sabendo que você não vai ter aquela fortuna para investir no ensino bilíngue do seu filho. Agora você pode dar essa oportunidade para o seu filho, mesmo que você não seja fluente, não tenha muito tempo e nem muito dinheiro, como essas famílias que você acabou de assistir ali no início. Você sabe quem queria ter tido uma oportunidade assim e não pôde? Meu pai. Desde que eu nasci, ele tinha um desejo enorme de me ensinar inglês. Mas ele estava na mesma realidade que muitos pais brasileiros. Ele não sabia inglês, não tinha tempo de me ensinar e nem dinheiro para contratar professor particular, pagar curso, que seja. E me ver crescendo sem o inglês angustiava muito meu paizinho, sabe? Mas ele não desistiu, não. Ele continuou trabalhando duro para um dia poder me dar as condições de estudar, de aprender inglês. E um dia essa oportunidade chegou. Quando eu já estava na faculdade, eu conheci uma universidade lá em Michigan, nos Estados Unidos, que ia estar disposta a me dar uma bolsa de estudos. Pensa na minha felicidade, na felicidade do meu pai. Depois de tantos anos, meu pai finalmente ia me ver aprendendo inglês. Mas claro, né? Mesmo com a bolsa, os gastos iam ser enormes, com visto, passagem, moradia. Mas meu pai queria muito me ajudar. Ele pegou dinheiro emprestado, vendeu o carro dele, fez tudo o que ele pôde e conseguiu me ajudar aí pelo menos por um ano.
Quando eu cheguei lá, é claro, né, que eu passei por aquele sofrimento de aprender uma língua depois de adulta, mas depois de tantos anos sonhando com isso, com meu pai sonhando comigo, eu é que não ia desistir. Eu me enfiei na cultura, me esforcei, consegui bolsa, trabalho para me sustentar lá, terminei meu mestrado, me formei e ainda fui chamada para trabalhar como professora lá nos Estados Unidos. Gente, que conquista! Foi com lágrimas nos olhos que meu pai teve o privilégio de assistir a minha formatura numa universidade americana, de me ver sendo professora nos Estados Unidos, de me ver morando lá por quase 8 anos e me ver falando inglês fluentemente. Mas olha, meu pai nem sabia que ele ainda ia ser inspiração para uma conquista ainda maior minha. O último lugar que eu trabalhei lá nos Estados Unidos como professora foi em Austin, no Texas. Naquela escola, eles me convidaram para ser professora do programa bilíngue que ensinava espanhol para as famílias. Como eu era fluente em espanhol e eu sempre fui apaixonada por idiomas, eu topei. Depois desse programa, a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Eu conheci e me especializei em um método de ensino de idiomas que focava em crianças de 0 a 5 anos. Eu nunca tinha aprendido que essa era a melhor idade para ensinar uma criança. E esse método pegava famílias que não eram fluentes, fazia um encontro por semana com aulas de imersão e era coisa de louco quanto essas crianças aprendiam junto com os pais em tão pouco tempo. Foi aí que virou a chave na minha mente. Gente, era o método assim que meu pai precisava. O método que é muito mais acessível que os métodos tradicionais em todos os aspectos. É um método muito mais fácil de aplicar, até mesmo para famílias que não são fluentes. É um método que não exige muito tempo, fluência e nem muito dinheiro. E o melhor de tudo, que se foca nessa primeira infância, de 0 a 5 anos de idade, que é a melhor idade para a criança adquirir um idioma com facilidade, naturalidade. Imagina, o meu pai ia poder usar esse método comigo em casa, com a minha mãe, com a minha irmãzinha, brincando. E com os estímulos desse método, ele ia ver tanto resultado na gente. Imagina se meu pai tivesse tido acesso ao método assim quando eu era bebê. Daí eu comecei a pensar em todas as famílias do Brasil, que também querem que os filhos aprendam inglês, mas não têm essa oportunidade. Agora já é tarde para o meu pai usar esse método, mas e aí, essas outras famílias? Ainda dá tempo para várias outras famílias no Brasil. Eu preciso trazer esse método para o Brasil em inglês. Então, no ano de 2019, eu voltei para cá para o Brasil. Eu comecei a cair de cabeça nos estudos para aprimorar esse método, para ajustar esse método às necessidades das famílias brasileiras, para deixar o método mais acessível para elas aplicarem em casa. E através de muito trabalho, muita dedicação, eu juntei todo o meu conhecimento, a minha experiência ensinando o método lá nos Estados Unidos e eu estruturei o meu método de imersão no inglês, o método MELB-SING. E eu comecei a usar o mundo online das redes sociais, YouTube, para compartilhar esse método. E hoje, mais de um ano depois, eu já tive o privilégio de ajudar milhares de famílias no Brasil, pelo mundo. Nas redes sociais, no YouTube, eu recebo depoimentos constantemente de famílias que, como meu pai, não tinham inglês fluente, nem tempo ou dinheiro, mas que através do método já conseguem criar um ambiente de imersão na língua e conseguem entender e se comunicar em inglês nesse ambiente de imersão. Isso me emociona muito, porque na época do meu pai, um método como esse não existia. Ele não teve a oportunidade de me ensinar com um método assim, mas hoje existe a cura. Hoje eu posso ajudar várias famílias a realizar o sonho de terem filhos bilíngues antes dos 5 anos de idade, famílias como a sua. Eu sei que você está assistindo esse vídeo porque você sabe que já não tem como negar que o seu filho precisa de inglês. Na realidade que a gente vive hoje, inglês não é só mais um luxo, é uma necessidade. É por isso que eu sei que você provavelmente já tentou colocar o Netflix em inglês, comprar livro em inglês, pesquisar a escola bilíngue. Vai dizer que você já não fez uma dessas? Eu também acredito que você tentou ensinar o que você sabia, não é? As cores, os números. Mas eu também sei que na hora de ensinar, vem aquele medo de ensinar errado, ou você trava, ou você não tem a mínima ideia de como falar inglês no dia a dia com seu filho. E pode até ser que você consiga falar inglês bem com seu filho, mas está difícil fazer o seu filho se interessar com o inglês, fazer o inglês ser atrativo para ele, ser mais fácil, mais gostoso, fazer seu filho querer falar inglês. Se isso está acontecendo, não se culpa, tá, mamãe? Você pode tentar o melhor para passar inglês para o seu filho, mas a questão é que ele está no Brasil. Se ele está no Brasil, as chances são de que seu esposo ou esposa não fale inglês, de que os avós não falem inglês, que na escola não tenha muito inglês, que em todo lugar é só português, português, português.
Muitas vezes, seu filho só tem você de referência no inglês e mesmo assim, ele sabe que ele pode falar português com você e você vai entender. Então, pra que ele vai querer falar inglês? Acaba sendo aquela coisa de você lutando contra a maré. É difícil, né? Quando seu filho vai no médico e tá com alguma falta de vitamina, você corre atrás das comidas, suplementos para suprir aquela falta de vitamina, não é? E se o seu filho tá com falta de exposição de qualidade no inglês, o que é que você pode fazer? Principalmente se você tá sozinha nessa jornada. Os grandes nomes do bilinguismo falam que se seu filho está aprendendo uma língua minoritária, como o inglês, que quase ninguém fala em volta dele, sabe o que você precisa fazer? Você precisa compensar essa falta com uma experiência muito significativa. Você precisa fazer o inglês ser melhor que sobremesa para o seu filho, para o inglês ser extremamente atrativo, prazeroso, cheio de conexão emocional com você. E junto disso, você precisa entregar estímulos que ajudem o inglês a ser mais fácil de aprender, porque quanto mais fácil for, menos resistência seu filho vai ter. Nossa, meu Deus, isso é maravilhoso, mas como é que eu consigo isso? Deixa eu te apresentar o método Melb-Sing. O método Melb-Sing é um método que tem todos os suplementos para fazer o aprendizado do seu filho ser fácil, natural e divertido. Ele é um método onde você vive uma experiência de imersão total no inglês aí na sua casa, enquanto você brinca, deita e rola com seu filho. E além de tudo, é um método que te dá todos os passos para levar essa imersão divertida para a rotina do seu filho, para a hora de escovar os dentes, tomar banho, de dormir, trocar de roupa, tudo de jeito leve, sem demandar horas e horas de estudo da sua parte. Nossa, que legal, Anne! Mas o método assim é difícil de aprender? Não, você não precisa aprender nada. É o método para facilitar a sua vida, para se encaixar na sua rotina corrida. Toda a experiência de imersão já vem prontinha. É só colocar lá na TV, no computador e fazer as atividades junto com seu filho. E em toda essa experiência existe muito estímulo musical, ou seja, a música vai aguçar a memória, vai grudar na sua cabeça as frases, os vocabulários que você precisa aprender na imersão. Então vai ser impossível você não conseguir trazer essa imersão para o dia a dia. É simples assim. Nada de sentar e estudar, é tudo na prática, na vivência com seu pequeno. E eu te digo, com a combinação de estímulos que vêm prontas em cada momento de imersão, seu filho vai aprender a falar inglês antes dos 5 anos de idade. Se essa ideia te interessa, vem comigo que eu vou te mostrar como você pode participar do programa Melb-Sing de imersão no inglês e ter esse método aí na sua casa. Bem-vinda à aula Melbs, a aula de imersão no inglês que não é bem uma aula, é uma brincadeira. Look, we are in the bathroom. Hello, hello, to the toothbrush. This is my flower is sad. He marched them to the left, he marched them to the right. With my arms I go boom boom, with my arms I go boom. Love yourself, love yourself. It's time to say goodbye, it's time to say goodbye. E olha só como é que essa galerinha se diverte assistindo uma aula Melbs. Jump, 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 jump. My friend, do you have toes? Yes, my friend, I have toes all right. Hello, hello to Sophia. I'm so happy, happy, happy you're here. Are you happy, Sophia? Brush your teeth. Brush, 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 brush your teeth for me. Show your tongue. Shake your head. Shake your head. Depois de anos testando, aplicando esse método de imersão lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eu cheguei na receita ideal de atividades, de estímulos, na sequência ideal, com a estrutura ideal que você precisa para viver esse momento de imersão com seu pequeno. E essa estrutura é a aula Melbs. Você recebe cada aula Melbs dentro de um ciclo de aprendizado de 15 dias. E esse ciclo vai ser organizado de um jeito que você consegue explorar todo o aprendizado, os vocabulários, os estímulos de cada atividade da aula durante a semana, tudo culminando com a hora da imersão em família no final de cada semana. Deixa eu te mostrar como funciona esse ciclo. Seja bem-vinda ao GPS Melbs.
Esse é o GPS personalizado que você recebe quando entra no programa. Ele tem o seu nome, o nome do seu filho, a investidura do seu filho. A gente tem grupinhos de abelhinhas dentro do programa de acordo com a idade. Inclusive semana passada acabou de nascer um bebê novo do programa, a Maia. Ela é nossa nova Melbs canguru, coisa mais linda. Aqui nesse GPS eu te dou todas as coordenadas do que fazer em cada ciclo de aprendizado. Vamos dar uma olhada no ciclo 1, no seu primeiro ciclo do programa? Aqui vai ser a informação geral do ciclo, aula de imersão completa, o link da aula, a cartilha de atividades daquele ciclo, com atividades manuais divertidas para o seu pequeno fazer com você, os materiais que você vai usar no ciclo, para você já ir se organizando, separando os materiais, colocar dentro de uma caixinha que a gente chama de caixinha Melbs. Você vai fazer essa aula completa 2 vezes durante o ciclo. Pode fazer mais se quiser, mas eu recomendo 2 vezes, uma vez por semana. E cada vez que você fizer essa aula, você clica aqui e marca o seu progresso. Olha que legal! Aqui no cantinho tem materiais bônus que eu preparo em cada ciclo para as famílias que querem se aprofundar mais nos vocabulários, nos estímulos. Eu já volto para explicar melhor esses materiais bônus. E aqui você recebe o seu passo a passo de como aplicar atividades no ciclo de aprendizado. Antes de fazer uma aula completa no final de semana, a gente começa a explorar uma atividade de cada vez. No dia 1, a gente começa com essa atividade aqui, ó. Aqui tem o link da atividade, a duração aproximada, materiais, instruções, um vídeo curtinho de explicação da atividade, dicas para adaptar a atividade para a idade do seu filho. No dia 2, a gente vai para a próxima atividade, a mesma coisa no dia 3. Aí dos dias 2 e 4 a gente começa a inserir atividade de rotina. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo a atividade Brush Your Teeth, para a hora de escovar os dentes. A gente vai inserindo isso na hora da brincadeira, brincando de escovar os dentes do bonequinho, falando pro bonequinho sorrir, para escovar o dente, cuspir, para lavar a boca, tudo começando em inglês. E aí, entre os dias 5 e 7, a gente vai lá e faz a aula completa. E esse é um momento especial para chamar a família toda para participar, se puder. É aqui que a gente começa a pegar a brincadeira de rotina, Brush Your Teeth, também e começar a levar para a hora de escovar os dentes do seu filho. É impressionante como é que fica muito mais fácil e natural migrar a imersão dessa hora ali de brincar, de escovar o dente do bonequinho, para a rotina de escovar o dente de verdade do seu filho, sem resistência da parte do seu filho. É impressionante. Inclusive teve uma mãe do programa que falou: Anne, depois que eu comecei a brincar de escovar o dente com essa atividade com meu filho do bonequinho, quando a gente foi para a hora de escovar os dentes, antes ele não queria, ele não gostava de escovar os dentes e hoje ele não dá nenhum problema com isso. É impressionante. E imagina, né, como é que fica fácil fazer tudo isso começando no inglês. Na segunda semana do ciclo, a gente volta e repete o processo, mas agora, se você quiser e puder, você vai se aprofundando um pouquinho mais nas atividades. Por exemplo, se você está fazendo uma atividade que trabalha com as cores, você pode fazer a atividade do seu filho explorando outras cores. Se você está fazendo uma atividade para a hora do banho e estão lavando algumas partes do corpo, com o bichinho de pelúcia, vocês podem brincar de lavar outras partes do corpo também, para aumentar o vocabulário de partes do corpo. E assim vai. E o melhor é que você não precisa fazer isso sozinha. Se você quer se aprofundar mais nos vocabulários das atividades, eu entrego uma apostila de vocabulários Melbs. É um material bônus incrível que te ajuda a enriquecer ainda mais a sua hora da imersão. E além de te dar várias ideias de vocabulários para você enriquecer a sua imersão, a apostila ainda te ajuda com a sua pronúncia. Olha, só de fazer as atividades do Melbsing, a sua pronúncia já vai melhorar. Ponto. Os estímulos das atividades são poderosos para você também. Mas, se você quiser algumas dicas bônus de como pronunciar as palavras mais difíceis, aqui na apostila eu escrevo a forma de pronunciar as palavras e te entrego um vídeo com explicação de todas essas pronúncias. Aqui, olha que incrível esse material do programa. Então, essa aqui é uma estrutura de um ciclo de aprendizado. Já vem tudo mastigadinho para você. É só clicar e aplicar. Dentro do método Melbsing, eu percebo que o fato de ter os materiais de apoio ajuda. Tem todas as apostilas ilustradas com tanto desenhos quanto indicação para os pais, quanto a letra, tradução e também algumas dicas de pronúncia, né? Então isso ajuda bastante. É um material de apoio bem bom para acompanhar todas as aulas. Você também tem acesso a todo esse material aqui numa plataforma segura, fácil de acessar e navegar. Assim que você se matricula no programa, você recebe o acesso a essa plataforma. É a plataforma Hotmart. E o legal dessa plataforma é que você tem acesso ao Hotmart Sparkle, onde você pode acessar todas as atividades, as aulas, tudo offline. É muito legal. Você ainda pode usar o seu GPS para te guiar,
Mas se você preferir usar a plataforma, é só ir lá, tá tudo estruturadinho dentro dos módulos das atividades. Bem organizadinho para você também. A cada 15 dias você vai receber tudo isso em um ciclo novo que eu entregar para você. Anne, muito legal essa organização do ciclo, realmente vem tudo mastigadinho para fazer cada dia, mas e se eu só puder aplicar esse método 3 vezes por semana, como é que eu faço isso? É só 3 vezes por semana. Escolhe os dias que você pode fazer e vai seguindo o GPS nos dias que você pode fazer. Isso significa que você demora um pouquinho mais que 15 dias para terminar o seu ciclo, mas não tem problema, faz tudo no seu ritmo. Aqui você pode ir marcando o seu progresso e saber onde você parou. É muito importante que você escolha um ritmo que é realista para você. É muito melhor ir aos pouquinhos do que começar fazendo todos os dias e depois desanimar e parar. Os maiores resultados vão vir com a consistência no longo prazo. Ótimo! Mas qual que é a duração do programa? Por quanto tempo que eu vou receber esses ciclos de aprendizado? Você vai receber esses ciclos por 1 ano completo. E é uma média de 25 ciclos no total. Maravilha! E Anne, o que eu faço se na hora de fazer as atividades eu tenho alguma dúvida? Com certeza isso vai acontecer, porque por mais que eu te entregue tudo prontinho, mastigadinho, cada família é única, cada criança é única, eu sei que vão surgir dúvidas, isso é normal. É por isso que você não está sozinha nessa jornada. Eu estou aqui do seu lado, em cada passo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato direto comigo, que eu vou te responder pessoalmente. E não é em todo lugar que você encontra essa atenção pessoal não, tá bom? E você não tem só eu, Anne, para te ajudar com essas dúvidas. Quando você entra no programa, você tem acesso a uma família, a família Melbs. Essa família está de braços abertos te esperando na comunidade de alunos Melbs Parents. Lá a gente se ajuda, dá dicas uns para os outros, compartilha o nosso progresso, dá força um para o outro quando fica difícil. E eu tô lá super ativa na comunidade, dando dicas, promovendo encontros, brincadeiras. Mamãe, uma comunidade assim é muito importante. Quando você decide inserir o inglês com imersão na sua casa, nem sempre você vai ter o apoio que você queria ter da sua família, dos seus amigos. Tem vezes até que você se sente completamente sozinha nesse processo. E é nessas horas que, se você não tem uma rede de apoio, você acaba desistindo, sabe? Por isso é que você não tem ideia do quanto que é poderoso ter acesso à comunidade de alunos Melbs Parents. Essa comunidade é um bônus do programa e eu juro pra você que é um dos bônus mais incríveis que você vai encontrar lá dentro. Mas como eu quero que você tenha uma experiência ainda mais incrível, eu preparei só mais alguns bônus muito valiosos para quem quer entrar nessa turma. De verdade, esses bônus são exclusivos dessa turma. Eu não sei se eu vou poder entregar esses mesmos bônus nas próximas turmas que eu abrir no futuro. Primeiro, quem entrar nessa turma vai receber 2 mentorias individuais gratuitas comigo. Uma mentoria individual comigo custa R$150. Mas para você que entrar nessa turma, eu quero entregar esses R$300 de presente. Você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença ter essa mentoria, tá bom? É um momento onde eu sento com você, eu entendo a sua situação, eu te ajudo a montar uma estratégia que se encaixe nas suas necessidades específicas, nas necessidades do seu filho. Ajuda demais. Pra você ter uma noção, eu tive alunos que depois de um detalhe que eu falei pra eles numa mentoria, mudou completamente o sucesso deles em casa e levou os filhos a falarem inglês mais rápido, com mais facilidade. E você não vai receber só uma, mas 2 mentorias gratuitas no programa. Isso vai fazer muita diferença. Segundo, quem entrar nessa turma vai receber ingressos VIP para participar do International Day. Isso vai ser muito legal. O International Day vai ser um dia especial de atividades, de brincadeiras de imersão com professores nativos lá dos Estados Unidos. O ingresso VIP, você e o seu filho vão poder entrar no Zoom e interagir diretamente com esses professores. E os professores vão poder chamar o seu filho pelo nome. Vai ser uma oportunidade maravilhosa e imperdível. Esse evento vai ter um ingresso de mais de R$100 para poder bancar todos os gastos com os professores, os equipamentos de transmissão online. Mas para essa turma aqui, eu decidi entregar esse evento de graça para você e para sua família. E terceiro, você que está entrando nesse mundo do bilinguismo, com certeza você tem algumas dúvidas, não é? Como é que eu faço para o meu filho não se confundir com as 2 línguas? Como é que eu faço para ele não se atrasar com a fala por conta do inglês? Como é que eu sei se ele está se desenvolvendo direitinho? Como é que eu posso saber se eu preciso de alguma ajuda profissional? Se você quer respostas para essas perguntas, aqui na plataforma você vai encontrar um módulo bônus chamado Specialist Package.
E aqui você encontra aulas com profissionais do bilinguismo, da fonoaudiologia, do desenvolvimento infantil e vai receber o contato de cada profissional para fazer perguntas para eles. Cada aula dessas é um mini curso e com certeza isso vale pelo menos R$200. E eu vou te entregar todas essas aulas também de graça. Aqui a gente até tem a nossa primeira aula disponível com a fonoaudióloga Jordana de Castro. Enfim, pra gente entender essa questão de misturar as línguas, é interessante a gente entender como que as línguas ficam dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. É uma fonoaudióloga especializada em multilinguismo, que trabalha com crianças do mundo todo que estão aprendendo mais de uma língua. E logo a gente já vai ter mais aulas por aqui. Olha, pelo menos R$800 você vai economizar só com esse bônus do Specialist Package, eu te garanto. Incrível, né? Nossa, maravilhoso! Mas por quanto tempo que eu vou ter acesso ao programa? Você falou que o programa dura 1 ano, mas você também falou que se eu não conseguir terminar o ciclo em 15 dias, que eu posso ir mais devagar, no meu ritmo. E se depois de 1 ano eu não tiver terminado tudo, eu vou perder o acesso no meio do caminho? Não, quando você entrar, você tem acesso ao programa por 3 anos. É tempo suficiente para fazer o programa com calma, voltar, refazer os ciclos que você quiser refazer. E é até bem legal que você refaça os ciclos quando o seu filho for ficando mais velho, porque em cada fase você vai conseguir se aprofundar ainda mais nas atividades dos ciclos. Vai ser mágico. Beleza, ótimo. Mas e agora? Quanto é que custa o programa? E aí, quanto você acha que custa? Um programa onde seu filho vai aprender a falar inglês em casa antes dos 5 anos de idade, sem precisar depender de cursinhos caros de inglês, de professores particulares, de creche bilíngue. Um professor particular, por exemplo, vai custar pelo menos uns R$400 por mês. Em 3 anos você gastaria mais de R$14.000 em aulas particulares. Uma mensalidade no maternal bilíngue é pelo menos R$2.000 por mês. E isso ainda é um preço baixinho, tem escolas que chegam a R$10.000 por mês. Em 3 anos você facilmente gastaria de R$66.000 a R$330.000 para o ensino bilíngue. E não adianta tentar esperar para o seu filho aprender inglês depois, porque quanto mais velho seu filho vai ficando, o aprendizado vai ser menos natural, mais difícil, e aí vai demorar ainda mais tempo para ele aprender. Se é mais difícil e demora mais, você vai ter que investir muito mais tempo e muito mais dinheiro. Então, seja o que for, só de começar agora, antes do seu filho fazer 5 anos, você já vai estar economizando muito mais do que deixando para investir nisso depois. O programa Melbsing é focado nessa idade e te ajuda a economizar rios de dinheiro só por começar a investir agora. E aí, quanto será que custa o programa Melbsing, um programa de imersão no inglês extremamente rico, cheio de materiais de apoio, acompanhamento pessoal, comunidade, bônus que valem pelo menos R$1.400? Uma coisa eu te falo, esse programa não custa o preço de um carro, que é o preço de uma escola bilíngue, e também não custa mais de R$14.000 que você gastaria em um professor particular. Eu sei do valor que esse programa tem, eu sei dos resultados que ele oferece, mas eu decidi fazer esse programa ser acessível para você, para que você possa dar essa oportunidade para o seu filho. Então, mesmo com todo o acompanhamento pessoal que eu te entrego e as mentorias gratuitas, eu poderia cobrar ainda metade do preço de uma professora particular. Eu poderia cobrar R$7.000 e você ia estar economizando bastante. Mas eu sei que R$7.000 ainda é difícil para muitas famílias. Talvez eu podia cobrar metade, R$3.500. Ficaria pouco mais de R$1.000 por ano. Bem barato. Mas sabe, eu preciso te contar uma coisa. Você pode me chamar de doida, visionária, eu não ligo. Mas pra mim, o Melbsing é muito mais do que uma empresa. É uma missão. E eu quero cada vez mais poder entregar essa oportunidade para mais famílias aqui no Brasil. Eu sei que pode correr o risco de gente pensar, nossa, isso aí tá muito barato, não deve ser de qualidade. Tá tudo bem, pode pensar o que for. Eu sei da qualidade do meu programa. Eu sei dos resultados que ele traz. Então, para que você possa ter acesso a esse programa com facilidade, eu consegui deixar o preço de 12 vezes de R$ 98,17 ou R$ 997 à vista. É isso aí. R$ 997 não é só extremamente acessível, mas é o preço de uma pizza por mês. Por semana é R$20, é o preço de uma marmita barata por semana. Por dia, R$ 2,70 é o preço de um pão de queijo barato também, por dia. Mesmo que a sua situação financeira não esteja tão fácil, será que você não consegue economizar um pão de queijo por dia para investir no futuro do seu filho? E aproveita, tá? Que eu estou expandindo o programa, estou montando uma equipe para melhorar ainda mais a qualidade dele. E para isso eu vou precisar fazer alguns ajustes no preço nas próximas turmas.
Então talvez essa seja a última oportunidade de se inscrever no programa por somente R$ 997. Mas Anne, nossa, realmente está muito barato, mas e se eu fizer esse investimento e o meu filho não gostar? Ou se eu não gostar? Ou se a gente gostar, mas acabar não dando conta de aplicar? Eu vou ter perdido esse dinheiro? Uma coisa eu te digo, esse programa é tão bom, tão atrativo, tão flexível para se encaixar na sua rotina que eu acho muito difícil qualquer uma dessas coisas acontecerem. Mas eu quero que você tome a sua decisão aqui sem medo, sem risco. Então, se você decidir entrar nessa turma do programa Melbsing, você vai ter não só 7, mas 30 dias para usar, para testar, para ver como funciona para você e para o seu pequeno. E se no final desses 30 dias não der certo para você, é só entrar em contato com a nossa equipe que na hora a gente te devolve todo o dinheiro que você investiu. Ali na hora, não precisa se explicar por nada. Agora, depois desse preço, depois dessa garantia e do valor infinito que esse programa te oferece, eu realmente não sei o que te pararia de entrar nesse programa. Se você quer fazer parte do grupo seleto de famílias brasileiras que ensinam inglês com imersão em casa, é só clicar aqui nesse botão e garantir a sua vaga nessa turma do programa Melbsing de imersão no inglês. E como eu falei, na hora que você fizer a compra, você já vai receber acesso à sua plataforma de alunos. Só tem uma coisa muito importante que você precisa saber, mamãe. Como eu te falei aqui nesse vídeo, nesse programa eu realmente dou atenção pessoal para te ajudar a ter resultado com seu filho. E para conseguir fazer isso com qualidade, eu não posso abrir muitas vagas. Agora, só para você ter uma ideia, eu tenho 1.413 pessoas que participaram da Semana Bilíngue antes do 5 comigo. E olha, eu realmente queria poder abrir vagas para todas essas famílias que se inscreveram, mas para essa turma eu só vou poder aceitar 35 famílias. E já desde antes da semana começar, eu já estou recebendo perguntas sobre o programa. Já tem gente da semana anterior, da última vez que eu abri na lista de espera, esperando abrirem as vagas. E tem outra coisa muito importante que você precisa saber se você quer participar do programa. As inscrições vão estar abertas só essa semana. Elas vão fechar no dia 18, à meia-noite. Ou se as vagas esgotarem antes, eu vou fechar antes. Eu não vou poder deixar passar do dia 18, porque eu não posso deixar as famílias que entraram na turma esperando. Eu tenho dia e hora marcados para começar a imersão e a diversão com as famílias dessa turma. Então, se você não quer perder a sua vaga, corre aqui no botão de inscrição e garanta a sua vaga. Ai, Anne, mas mesmo 997 ainda tá caro pra mim. Não sei se eu tenho esse dinheiro agora. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, de coração. Quando que você vai ter esse dinheiro, mamãe? De verdade, lá na frente. Quando você já não tiver outra opção, você tiver que gastar com curso de inglês, com professor particular, com escola bilíngue, intercâmbio, é lá que você vai ter esse dinheiro? Porque é o que eu falei no começo desse vídeo. Inglês já não é mais um luxo, é uma necessidade. E você sabe disso. Pensa naquela oportunidade de emprego dos sonhos que você perdeu porque você não sabia inglês. Você quer isso para o seu filho? E lembra que se você espera para começar e investir no inglês do seu filho mais tarde, aprender inglês vai ser mais difícil, vai ser mais demorado para ele. E aí, ó, você já pode se preparar para ficar vários anos investindo para ele aprender fluentemente. E vai ser muito mais caro que 997. Será que não é muito melhor investir agora, quando o seu filho pode aprender num ambiente natural, afetivo, junto com você, onde você pode criar essa conexão profunda enquanto vocês constroem juntos esse aprendizado do inglês? Isso aí, ó, nem tem preço. Será que não vale a pena fazer esse investimento com risco zero, sabendo que em 30 dias você pode ganhar todo o seu dinheiro de volta se não dá certo? Ah, Anne, beleza, com dinheiro tá tranquilo, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo para parar alguns minutinhos para brincar com a sua filha no final do dia? É isso que você precisa fazer no programa. Parar e brincar com o seu pequeno. O programa já está ali todo prontinho, todo estruturado na sua mão. Não precisa ficar estudando, é só aplicar. E tudo é organizado de um jeito que você não precisa gastar mais do que 30 minutinhos por dia. Na verdade, 30 minutinhos você só uma vez por semana. Normalmente são uma média de 10 minutinhos. Isso é menos do que 2% do seu dia. Você não tem 2% do seu dia para mudar o futuro do seu filho enquanto você brinca com ele? Mamãe, você sabe que de uma forma ou de outra você precisa começar agora o inglês do seu filho. Não dá mais para adiar. A questão é escolher se você vai fazer isso sozinha ou com a minha guia, é a minha ajuda para fazer esse processo ser mais fácil para você e mais atrativo para o seu filho. Se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui para você. É só clicar aqui nesse botão e a gente se vê do outro lado. Um grande beijo and I wish you lots of fun, lots of music and lots of love. Meu nome é Carolina Borba,
Eu sou mãe do Luiz. A gente está no curso, desde o que iniciou o curso. I am hungry, mommy. Are you hungry? Yeah, mommy. I love ice cream. Eu, apesar de ter um inglês bem básico, eu conheci o método e eu vou dizer assim, ó, que eu vejo uma grande evolução nele e em mim junto. More ice cream. But you have ice cream in your plate, Yes. in your bowl. What flavor is this ice cream? This flavor is chocolate. A gente sempre está em contato com o inglês dentro de casa. Por menos que por pouco tempo que seja, a gente sempre está em contato. Na hora do café, a gente vai lá, fala as frutinhas em inglês, a gente vai lá, conversa, a gente dança, eu danço com ele. My little bird likes to jump. Jump, jump, jump. E não só quando eu estou aplicando o método na aula, fazendo a aulinha com ele, mas quando a gente está em casa, eu sempre estou focada no método. A black heart. Look, 9, mommy. This is a 9. Yes. Look at the 0, mommy. Yes, it's the 0. A gente canta sempre brincando. Por isso que ele brinca cantando o tempo todo. White color, where are you? You and how do you do? His color is white. Yes. White. Put it there, white, mommy. Put the bait. A gente vai escovar os dentes, toda vez ele vai e canta brush your teeth. Então, ele consegue assimilar a língua sempre com a música. Eu acho muito interessante isso, porque é uma maneira, eu acho, muito mais fácil dele aprender. Bem mais fácil do que se eu tivesse só aquela metodologia de frase, mais, né, tradicional, assim. Eu acho que para a gente está sendo muito, 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 muito válido, assim. Uma coisa muito legal da metodologia que é a gente que aplica, a pessoa que está no dia a dia com a criança. É diferente da gente levar, pegar o carro, leva a criança lá na aulinha, a criança fica 30 minutos, 40 minutos ali, dispersa, brinca um pouquinho, a prof lê um livrinho, a gente fica ali de fora olhando, vai embora para casa, na outra semana faz a mesma coisa. E eu nunca acreditei muito nisso, porque isso não deu certo comigo. Não, a gente trouxe o método para dentro da casa da gente. A gente trouxe a maneira de ensinar, de brincar, de cantar para dentro da casa da gente. Então, a gente vive uma imersão do método na casa da gente. Good job. Eu acho que a gente trazendo o método para dentro da nossa casa, eu evolui muito no inglês também, sabe? Eu vejo que o meu marido aprendeu, meu marido canta as musiquinhas com ele também. O Melb Sim está dentro da casa da gente, direto, assim, em quase todo momento. Já acorda cantando hello e brinca cantando, e sabe? Então, assim, ele escuta a voz da Anne, às vezes eu boto um videozinho, uma musiquinha, ele, tia Anne, ele já, sabe, ele já se identifica, assim. What color is it? Blue. Yeah, that's right, it is blue. Eu acho que ele aprendeu em 6 meses, mais do que ele aprenderia em, sei lá, quanto tempo de um curso que eu faria com ele, num cursinho de inglês, numa escolinha de inglês. Mommy, I want the water. Okay.
Drink the water. Chocolate. It's small. It's big. Change. Look at the heart, Mommy. Yes, it's a beautiful heart. Look at the rainbow. It's a beautiful rainbow. Look at one circle, Mommy. It's a big circle or a small circle? Small circle.